luzes ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 13, versos 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Os dois tipos de fingimento mencionados nesse trecho são insensatez e revelam o caráter de cada um. Falsidade e humildade podem ser vistas neste estilo de vida, pois os que fingem que têm e nada têm são mentirosos e insensatos. Os que fingem que não têm e têm podem ter humildade, mas o verso 8 revela que insensatez é mais provável neste ser humano, que mesmo fingindo que não tem, mas tem, vive dependente de seus bens e não de Deus. E isso é insensatez. Portanto, é uma falsa humildade dizer que não tem, mas tem. Já o que não tem e reconhece que não tem, vive sob a dependência de Deus e por isso nunca é ameaçado por perdas materiais. E sabe que Deus odeia o fingimento e ama a sinceridade. Neste caso, os dois tipos de fingimento podem revelar insensatez. Pois alguns fingem que são ricos e nada têm, diz o verso 7. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A interpretação natural do verso 7 é que aqui há um contraste entre as riquezas legítima e ilegítima. Um homem pode ser rico, mas não rico para com Deus, como Jesus disse em Lucas 12, 21. Ou então pode ser pobre e, contudo, julgar-se proprietário de imensos tesouros, quando, na verdade, tudo é de Deus. E a insensatez está no fato de ambos não reconhecerem a origem de tudo o que nos é concedido. Não podemos separar esse conceito do pensamento sobre aquele que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Em 2 Coríntios 8, 9. Em quem este versículo alcança sua maior profundidade? Nosso amado Jesus, que mesmo sendo rico, pois dele é a prata, dele é o ouro, dele é a glória, mas ele abriu mão de tudo isso por amor a nós. Ele não fingiu ser pobre, ele decidiu ser pobre por amor a nós. Por isso, viveu completamente livre de preocupações e ansiedades. Por isso, podia dizer que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Ansiedade e preocupação não tomavam conta de sua vida, porque ele sabia exatamente quem ele era.
sabia a quem pertencia e o valor que tinha para Deus, o Pai, jamais vinculado com qualquer coisa que possuísse nesse mundo. Por isso, sendo rico, se fez pobre. Estamos falando do Jesus, homem, humano, como nós, que andou por essa terra para que sigamos os seus passos. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, diz o verso 8. Mas o pobre nunca recebe ameaças. O verso 8 demonstra que a pobreza, tanto quanto a riqueza, tem as suas vantagens. O homem rico pode depender de seus haveres para livrar-se de uma dificuldade, porém vive ansioso e preocupado, pois até quando terá o suficiente para livrar-se? E assim revela que depende de si e não de Deus. Talvez por isso Jesus tenha dito a dificuldade de um rico aceitar o caminho proposto por Deus. Pois a sua maior dificuldade é depender exclusivamente de Deus e não da sua riqueza. O homem pobre está menos sujeito a expor-se a tais dificuldades. Consequentemente, está mais propenso a viver livre de ansiedade e preocupação, exceto se viver correndo atrás das coisas desta vida, revelando assim a insensatez de que depende das coisas deste mundo e não de Deus. Não é um incentivo à irresponsabilidade de não trabalhar, mas sim um incentivo a ficar satisfeito com o que tem e não reclamar ou viver reclamando por aquilo que não tem. O verso 9 nos apresenta outro contraste entre os justos e os ímpios, dizendo: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A intensidade da luz dos justos revela que sua vida é em função da verdadeira vida, aquela que lhe concederá oportunidade de estar ao lado do Pai. Portanto, a sua natureza aqui nesta vida é brilhar e não fingir. Se é rico, sabe que a origem de sua riqueza é Deus, de quem depende. Se é pobre, sabe e confia que está sempre aos cuidados daquele que é dono de todas as coisas. A falta de brilho da luz do ímpio revela o seu caminho para o afastamento de Deus, onde haverá somente trevas e nada mais. Se é rico e finge ser pobre, revela sua insensatez, quando depende de sua riqueza e não de Deus. É rico das coisas deste mundo, mas não rico para com Deus, que é o que importa. Se é pobre e finge ser rico, está negando o cuidado de Deus, e nisso revela a sua insensatez. Portanto, não é a riqueza ou a pobreza que faz a diferença, e sim o valor e a atenção que damos a ela. E responder a pergunta muito simples: que lugar aquilo que eu tenho ocupa em minha vida, seja muito ou seja pouco? E assim revela se a nossa luz está brilhando com intensidade nesse mundo de trevas, ou está se apagando e nos levando cada vez mais para a escuridão, para longe de Deus.
O fingimento revela insensatez. A sinceridade revela a verdade. Onde você se encaixa? Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus, aleluias dou ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Glorificarei ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz